O pastor e o divórcio. Se o pastor divorciar-se, pode continuar ou deve exercer o ministério pastoral? É um assunto contundente dos dias atuais, que tem gerado muitas dúvidas e também pecado no seio da igreja, uma vez que estamos vendo muitos pastores divorciando, se casando e se dando em casamento, ofendendo a palavra de Deus e até maculando o ministério pastoral. Vamos ver esse questionamento à luz da Bíblia. Na primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 1, traz a seguinte citação: esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o presbiterato, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro e apto para ensinar. Então, percebemos que a linguagem é simples, é clara quando diz esposo de uma só mulher. É tanto que no livro da Gênesis encontramos a citação: deixará o homem o seu pai e a sua mãe e unir-se-á a uma mulher. Agora vem o ponto-chave: e se a esposa for infiel? Levanta-se também um grande questionamento, uma fatalidade no ministério, na vida pastoral, uma vez que podemos enfrentar problemas como acidentes, desempregos, câncer ou qualquer tipo de enfermidade. São coisas que ocasionam a vida. Todavia, quando trata-se do divórcio, da infidelidade conjugal, isso é uma fatalidade. Então o pastor não deve casar-se, e se casar não deve continuar no ministério. Vejamos aqui no Evangelho segundo Mateus capítulo 19, versículos 10 e 11. E disseram os seus discípulos: assim é a condição do homem relativamente, não convém casar. Ele, porém, lhe disse: nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. O próprio Jesus falando com maturidade que o ministério pastoral deve ser imaculado, que tem pessoas que não estão aptas, não estão prontas para receber essa palavra. Contudo, quando nós nos relacionamos aos pastores, falamos de uma maturidade de alguém que toma conta de um rebanho. Então, se o pastor resolver divorciar-se por infidelidade conjugal, tudo bem, mas continuar no ministério, não. A não ser que, por causas naturais, a esposa, a repudiada, venha a morrer, tornar-se agora viúva, ele volta às atividades casado. No entanto, em tudo na vida as pessoas dão um jeitinho brasileiro, mas com a palavra de Deus não funciona assim. É uma questão do Senhor, é uma questão de santidade, de Bíblia, quando fala uma só mulher, o presbítero, o pastor, o bispo, assim seja, deve ser respeitado. E quem estiver fazendo diferente, com certeza está por conta própria, não serve para o ministério. E como tenho falado, ele não vai ter a culpa dessa traição, mas ou perdoa e continua, sem haver mais esse tipo de erro, ou simplesmente divorcia, toca o ministério sozinho. E na epístola aos Hebreus capítulo 13, versículo 4, traz a seguinte citação: venerável seja entre todos vós o matrimônio e o leito sem mácula, porém aos que se dão à prostituição e aos adúlteros Deus os julgará. Então nós temos aí um julgamento de Deus, uma pregação simultânea que mostra que o adultério é algo tão flagrante, tão nocivo, como a unicidade de uma só mulher. Isso é, a mulher única, não deve haver mácula, não deve haver essa junção, esse jeitinho brasileiro para resolver as questões espirituais. As coisas espirituais, só quem julga, só quem pode relacionar alguma saída é Deus segundo a sua palavra.
E um pastor divorciado, com certeza, ele não vai ter autoridade, ele não vai ter aí essa condição de doutrinar a igreja, de ensinar, porque a sua vida agora está com a rusga, está com a mácula, e ele, por estar em nova núpcia, essa mácula não vem da infidelidade da esposa, essa mácula tem relação com o novo casamento. Em Mateus capítulo 7, versículo 5, tem a seguinte citação: hipócrita, tira primeiro a trave dos teus olhos, então cuidarás em tirar o argueiro do teu irmão. Mostrando que a pessoa nessa condição, uma pessoa no pecado hediondo, no pecado de depravação, de imoralidade, ele não vai ter condição de tirar o argueiro, ou seja, algo que incomoda o seu semelhante, porque nos olhos dele não tem um pigmento, um pedacinho de terra, mas simplesmente é uma trave, um pedaço de madeira. Então não tem condição de aconselhar a família, porque o pastor divorciado contradiz a palavra de Deus. As suas obras são manifestas, são expostas, então ele não vai ter essa condição. Também na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículos 13, 14 e 15, temos a seguinte citação: a obra de cada um se manifestará na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permaneceu, esse receberá galardão. Se a obra queimar, sofrerá detrimento, mas tal será salvo, todavia, pelo fogo. Quando a Bíblia fala que a obra será provada e será salvo, como aquele pelo fogo, o maior exemplo que nós podemos dar é alguém que teve a sua residência incendiada, perdeu tudo, saiu simplesmente com a roupa do couro, perdeu os bens, perdeu tudo, foi salvo apenas com aquela roupa que estava vestindo. De certa forma, há um comparativo: alguém que entrar por essas obras será provado assim de ouro, de prata, de madeira, de palha. E aquele que a sua obra não for condizente ao reino de Deus, ele foi salvo, como falei. O pastor que casar novamente, ele não vai perder a salvação por isso, mas vai perder a intimidade, vai perder o ministério, vai perder essa afeição do Espírito Santo, porque agora dentro da sua vida tem uma legalidade, tem o pecado que o tira da presença de Deus. Então ele é salvo, mas sem nada, sem nenhuma referência, sem nenhuma obra, e como a Bíblia diz, sem nenhum galardão. Então com o pecado não se brinca. O pastor que se corromper, não porque recebeu infidelidade, mas porque contraiu nova núpcia fora do plano de Deus, agora vai ter consequências, porque a vida ela traz consequências. E quando a gente abraça o ministério, a Bíblia diz: se alguém deseja o presbiterato ou episcopado, excelente obra deseja, vai ter também os seus desafios, como pode surgir qualquer momento de dor, qualquer momento de dificuldade na vida do ser humano. E para terminar essa aula, esse módulo, vamos ler aqui Romanos capítulo 7, versículo 2 ao 4, diz: ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive, mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal, de sorte que será considerada adúltera se, vivendo ainda o marido, unir-se a outro homem. E porém, se morrer o marido, está livre da lei e não será adúltera ao contrair novas núpcias. Assim, meus irmãos, também vós morreste relativamente à lei por meio do corpo de Cristo, para pertencer a outro, a saber, que é aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de nos fortificar para Deus. Da maneira que funciona o homem, a mulher vai ser com o homem também. Se o marido viver,
a mulher não pode casar. E se a mulher viver agora em relação ao presbiterato, ele não pode, porque está ligada na lei de Deus. Não é aquela lei judicial que vai, se assina aquele contrato de casamento e como manda também a Bíblia, não, é uma união na presença de Deus. A lei humana apenas confirma, apenas legaliza diante dos homens, o que é algo bom, algo que condiz à palavra de Deus. Por fim, na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, o versículo de número 39, traz a seguinte citação, para fechar, para corroborar toda a palavra, fortalecer tudo o que falamos. A mulher está ligada enquanto vive ao marido, contudo, se falecer o marido, fica livre-se para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Da mesma sorte, o homem fica ligado à mulher enquanto ela vive. Então devemos ter cuidado para não perdermos a graça, não perdermos a nossa intimidade com Deus, porque quem estiver fazendo diferente pode até fazer parte de uma grande aliança de pastores, de uma grande convenção de pastores, mas não faz parte do ministério da palavra de Deus, não faz parte dessa grande igreja de operários, de obreiros que são separados a serviço de Deus. Então vamos pedir ao Senhor para não acontecer isso dentro da nossa vida ministerial, para nunca chegar esse dia, mas se chegar, vamos pedir a graça a Deus para suportar esses momentos de dor e de adversidade. Que o Senhor vos abençoe rica e abundantemente.